Sejam todos bem-vindos ao terceiro episódio da quinta temporada do podcast Antes da Consulta. Como você tá, meu amigo João? Tudo bem? Tudo bem, e você, parceiro? Tudo em riba? Tudo jóia. Tô na esperança. Dizem que esse final de semana a temperatura vai ficar mais baixa. Mas eu será que gostaria chove? de chuva. É isso, Acho que estamos essa é a precisando, palavra-chave. porque tá bem seco, né? Ô João, vamos, antes de apresentar o nosso super convidado, agradecer os nossos patrocinadores. Padre Albino Saúde, Laboratório Santa Rita e Mercavejo. Muito bem. E hoje temos um grande convidado aqui, hein, Eduardo? Sim, eu sempre vou à sala dele resolver problemas jurídicos, viu? Então, E ele sempre me ajuda. e hoje ele vai responder sobre problemas jurídicos. Com certeza. Então, por favor, apresente o nosso convidado. Hoje nós temos a honra de receber Dr. Márcio Zerbinati, ele é advogado da Fundação Padre Albino, um expert em saúde suplementar, em saúde pública, e que vai, nessa entrevista, tirar muitas dúvidas, esclarecer a nossa audiência, problemas corriqueiros com o plano de saúde, com o SUS. Acredito que vai ser extremamente valioso. Muito. Com certeza vai ser acrescentar um conteúdo assim que nós não tivemos ainda, né, no podcast, nada sobre isso, e vai fortalecer bastante aí para o conhecimento da nossa audiência. Então, Eduardo, eu vou te passar as honras para iniciar a entrevista. Tá bem preguiçoso hoje, hein, cara? Tô meio não quis cansado. apresentar o Márcio, não quer fazer pergunta. Vamos lá. Márcio, primeiramente, obrigado por participar do podcast. Você vai poder contribuir muito, né, com essa sua participação. E eu gostaria com uma pergunta bem tranquila. Vou contar um pouquinho de história para chegar à pergunta. Em 1998, a Lei 9656 norteia as relações com o plano de saúde. Então, o que um plano de saúde deve cobrir, o que ele deve oferecer como serviço. E cria também uma agência federal para caminhar, para nortear, para administrar esse novo produto. E uma coisa que nos deixa muito preocupados é que quando você contrata um plano de saúde, tem um contrato. Olha, as suas obrigações são essas e essas são as obrigações do plano de saúde. E o que nós temos visto com muita frequência é uma judicialização. Eu queria que você contasse um pouquinho do que motiva esse usuário descontente com alguma coisa para procurar o judiciário. E já engato a segunda pergunta por que a mesma demanda tem decisões tão diferentes, né? O mesmo problema é apresentado no judiciário e tem desfechos diferentes. Conta pra gente a angústia de você que representa um plano de saúde quando encontra esse tipo de problema. Ok, inicialmente boa noite, agradeço o convite, doutor João, doutor Eduardo, é um prazer estar aqui com vocês, né, para esclarecer algumas dúvidas e contribuir com esse valoroso podcast. A questão da judicialização, né, como o doutor bem enfatizou, a 9656 ela veio para regulamentar a questão dos planos de saúde, que era até então, existiam legislações esparsas, mas consolidou-se na Lei 9656, que a gente chama de Lei dos Planos de Saúde. Em 2000 foi criada a ANS, que é uma autarquia federal, que tem como norte principal a regulamentação da saúde, né? Tanto é que hoje nós já estamos com 609 resoluções normativas tratando dos mais variados assuntos. Com essa regulamentação e o estabelecimento do rol de procedimentos, que era estabelecido como rol mínimo, as pessoas, né, com a contratação, estabelecendo, como o doutor enfatizou, a questão da obrigação da operadora e a obrigação do beneficiário, eles procuram, na maior parte, o preço, né? E o preço, pelo rol mínimo, né, que está estabelecido, ele tem uma sequência, mas a tecnologia, os avanços da medicina, eles são constantes, né? Então, hoje existem N procedimentos, que ainda não estão no rol. Até um ano atrás, mais ou menos, o rol de procedimento ele era atualizado a cada 2 anos. Hoje, a cada 2 meses. Então, está tendo uma evolução constantemente. E nem sempre as operadoras têm a condição de suprir essa necessidade. Então, aqueles procedimentos que não estão no rol são negados, o que motiva as pessoas a procurarem a justiça, né? Porque hoje é um fenômeno a judicialização, né? Nós temos, principalmente no estado de São Paulo, um volume muito alto de ações, né, contra planos de saúde, e alguns entendimentos, né, por exemplo, de que basta o médico pedir
que a operadora tem que cobrir, não importa se está regulamentado pela ANS, se não está regulamentado, então tem que ter a cobertura. Então, né, popularmente falando, a gente brincava que a pessoa compra um determinado produto, mas na verdade, ao final, ela quer receber um produto mais algo, ou seja, ela quer um plus. E quando ela não recebe esse plus, ela busca o judiciário, e aí no judiciário ele acaba encontrando esse benefício, essa cobertura, né? Quanto às decisões, aí realmente é um mundo muito complicado, né? Porque são vários entendimentos judiciais, às vezes no mesmo local, sobre o mesmo fato. Por exemplo, no estado de São Paulo tem decisões, como o doutor bem enfatizou, diferentes. Uma determinada Câmara, que é quem julga os recursos, ela entende de uma forma, outra entende de outra maneira, pela cobertura e pela não cobertura. Então, fica essa dúvida, sempre essa discussão, quem está com a razão, quem não está com a razão, né? Nós, enquanto operadores, enquanto trabalhando com a área de saúde suplementar, a gente prima por seguir as regulamentações e as regras da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é a ANS. Porém, nem sempre ela é válida para o judiciário. Muitas vezes o judiciário simplesmente ele descaracteriza, ignora aquela regulamentação e tem um entendimento, talvez pensando numa situação mais emocional do que técnica, o juiz acaba deferindo ao liminar no primeiro momento. E depois ele vai rever, mas a partir do momento que ele já deferiu a liminar, você já cobriu o procedimento, no final, se a operadora for vencedora, o resultado vai ser praticamente inócuo, porque ela não vai ter o ressarcimento ou a recuperação daquele valor que ela pagou naquele determinado procedimento. Ele vai ficar com aquele déficit, né, com aquele despesa, e isso vai englobar e vai estar somando a uma sequência de situações que pode vir a afetar o equilíbrio financeiro daquele contrato no futuro, dependendo do tipo de contratação. Ô, Márcio, eu quero entrar num ramo aqui agora para a gente debater, que talvez seja um grande medo, talvez, do beneficiário, por não entender. Então, são algumas perguntas dentro de uma só. Primeiro, sobre carência, né? O que é carência? Que todo plano de saúde tem essa questão da carência. Eu vou entrar, eu posso fazer isso, para todo beneficiário é igual ou não é? E a partir do momento que eu tenho um plano de saúde e eu estou fazendo algum tratamento, existe a possibilidade do plano quebrar o contrato comigo no meio de um tratamento? Sim, existe a possibilidade. A carência nada mais é do que um período que você deve esperar para poder utilizar o plano de saúde. Ela varia, dependendo do tipo de contratação, de 24 horas até 180 dias de alguns procedimentos, algumas situações, ou até mesmo 300 dias para parto, ou 2 anos, que no caso que a gente chama de DLP, que são as doenças e lesões pré-existentes, que são aquelas doenças que o beneficiário, a pessoa saiba ser portador no ato da contratação do plano. Porque normalmente é usual das operadoras fazerem uma entrevista qualificada da contratação, onde o beneficiário ele vai informar a sua condição de saúde. Ele vai estar ali informando, tudo de acordo com os questionários que é feito, e se identificado algum tipo de doença, naquele momento que o beneficiário aponta ali, é estabelecida a cobertura, né, parcial temporária. Existe a possibilidade de um agravo, né? O que é o agravo? É uma cobrança a mais para que o beneficiário já possa ter aquele atendimento já a partir daquele primeiro momento, e não ter que cumprir o prazo de 2 anos, que é da doença pré-existente. Mas isso é pouco usual no mercado, embora exista a previsão, mas isso é pouco usual pelas operadoras. Nós, por exemplo, a nossa operadora não trabalha com agravo, trabalha com a cobertura parcial temporária. Então, se quando está a contratação, após um período, o beneficiário postura um atendimento e constata-se que esse atendimento que ele faz, ele tem como origem uma doença pré-existente, que no momento da contratação ele, por alguma razão, não evidenciou essa doença, a operadora pode sim instaurar um processo administrativo junto à ANS e romper o contrato em razão dessa fraude, que é o que a ANS estabelece como fraude. Mas isso somente mediante a chancela da ANS. Eu não posso, a operadora, por iniciativa própria, romper esse contrato sem ter essa chancela da ANS.
por parte no caso de fraude da doença ou lesão pré-existente, né? Agora, se for um contrato coletivo, aí existem outras situações. Mas, usualmente, quando o beneficiário está no meio de um tratamento, o rompimento de contrato, existem previsões, né, e até mesmo decisões judiciais que garantem a continuidade do tratamento até ser finalizado, ainda que tenha a intenção de rescindir o contrato. Uhum. Você tocou num assunto importante. Então, existe um plano de saúde, eu sou contratado por uma empresa, vou pegar um exemplo aqui na nossa região, uma usina. Sim. Essa usina já oferece, na sua contratação, um plano de saúde, tá? Eu queria que você explicasse. E eu, como Eduardo, pessoa física, também posso ir ao plano de saúde e fazer um contrato para minha família. Esse contrato individual ou por adesão tem regras diferentes, se tem, quais são, e no sentido de precificação. A gente sabe que a ANS, ela também solta um valor que o plano de saúde tem que respeitar. Ó, você pode fazer um reajuste no máximo até tanto. Isso se aplica ao individual, ao coletivo? Como que são essas regras? Então, assim, hoje os tipos de planos, eles são individuais ou familiar e coletivos. E os coletivos se dividem em coletivo por adesão e coletivo empresarial, né? E tem as autogestões, que são as empresas, são instituições que têm planos para empregados daquela determinada situação. Por exemplo, o Banco do Brasil tem uma autogestão que é a CACI, mas é só para funcionários do Banco do Brasil. Então, o plano individual e o do plano coletivo, as regras, elas são praticamente as mesmas. O que muda são algumas questões de carência, que varia de um para outro. Por exemplo, no plano coletivo, acima de 30 vidas, já não tem carência. Mesmo que ela tenha uma doença pré-existente. Mesmo que ela tenha uma doença pré-existência. Se o beneficiário ingressar no ato da contratação, ou até mesmo, por exemplo, como o doutor citou a usina, eu sou contratado pela usina, mas o plano de saúde foi contratado há 6 meses atrás. Quando eu contrato, no primeiro contrato inicial, todos aqueles beneficiários que entrarem até 30 dias, eles vão, se for acima de 30 vidas, já vai estar entrando sem cumprimento de carência. Mas aquele funcionário que foi contratado depois dos 30 dias iniciais, por exemplo, 6 meses, 7 meses, a partir do momento que ele for contratado, se ele ingressar no plano até 30 dias, também tem o mesmo benefício. Ele vai ter a isenção da carência, não vai cumprir carência, desde que passado o período de 30 vidas, na verdade, que é o que a gente estabelece, que é o que a ANS estabelece. Então tem essas regras, né? O coletivo por adesão são os planos normalmente realizados ou contratados junto a órgãos de classe, sindicatos, associações. Aqui nós temos a Associação dos Engenheiros que contrataram, tem outras associações que têm esse tipo de plano, de aposentados aqui também tem contrato com a gente. Então mas a regra é basicamente a mesma. Na questão do reajuste, o índice divulgado pela ANS, ele é especificamente para planos individuais. Contratos coletivos, o reajuste ele é negociado. A regulamentação estabelece que as partes contratantes podem estabelecer um índice de praxe, que pode ser também esse da ANS, mas mesmo estabelecido o contrato, como pode ser GPM, PCA, qualquer outro índice oficial, ou livre negociação. Quando estabelece livre negociação e não se chegando ao consenso, a resolução da ANS estabelece que aí não teve o consenso, o índice a ser aplicado vai ser o IPCA. É o que a ANS estabelece. Mas, se tiver o consenso, então as partes vão negociar e vão se acertar. Então, planos coletivos, o reajuste não está vinculado ao índice estabelecido pela ANS. Ele é negociado entre as partes ou estabelecido contratualmente um índice já pré-fixado. Quando eu tenho um plano de saúde A, só que eu vejo que o plano de saúde B parece ser mais vantajoso ou ter uma estrutura melhor, e eu quero migrar de um plano para o outro, eu posso fazer portabilidade de planos de saúde? Se sim, quais são as regras para que isso aconteça e como ficam as carências? Essa é uma dúvida que muita gente acaba tendo em caso de migração. Sim, hoje existe a possibilidade de portabilidade, que é chamada portabilidade de carências. Então, quando você faz a portabilidade, não tem carência. Você vai para o plano novo sem qualquer tipo de carência. As regras são estabelecidas pela ANS, né? Existe uma regulamentação nesse sentido. A principal delas é você ter cumprido um período inicial de 2 anos na operadora de origem, em relação ao operador de destino,
e a existência de uma compatibilidade entre os planos, né? No próprio site da agência, existe um mecanismo onde você insere as informações do plano de origem e do plano de destino que você quer da operadora, e a agência ela emite, a partir dali, um documento de compatibilidade. Então, com esse documento e mais outros que são exigidos pela própria resolução, você consegue estar fazendo essa portabilidade para a operadora que o beneficiário ou que a pessoa julgar mais interessante para ela, né? Então, mas ele vai sem o cumprimento de carência. E a portabilidade ela pode ser realizada quantas vezes a pessoa quiser, desde que observados os períodos mínimos de permanência, né? A pessoa tem que estar em dia com as obrigações na operadora de origem, então que ele não pode estar devendo, ela tem que estar com a documentação também em ordem. Então, são essas regras básicas para fazer a portabilidade. Mas a portabilidade hoje ela é perfeitamente possível e muito utilizada pelas pessoas, né? A população já tem um conhecimento muito grande graças à divulgação das informações, os meios de comunicação, então eles propiciaram esse conhecimento muito grande. Então, nós recebemos constantemente pessoas que querem fazer sim essa migração de plano com a absorção da carência, ou seja, está podendo já utilizar de imediato. Eu e o João, a gente compartilha de uma ideia de que Catanduva é uma cidade privilegiada, né? Nós temos uma faculdade de medicina, nós temos um AME, nós temos inúmeros postos de saúde, nós temos uma UPA, mas nem sempre o SUS oferece aquilo que você entende que é o melhor. E aí, na outra ponta, a saúde suplementar, que é custosa, né? Se nós pegarmos do período da pandemia para frente, os índices de reajuste foram altíssimos. Então, eu não consigo pagar, mas por alguma razão eu também não quero me reportar ao SUS. E nesse meio tempo, a gente tem aqueles cartões de saúde, né? As famosas funerárias, que você consegue um desconto no consultório, desconto em alguma clínica de imagem, de laboratório. Mas eu queria que você contasse um pouco para a gente que esses cartões de saúde, eles só oferecem atendimento ambulatorial, eles não dão direito à internação. E as pessoas às vezes pensam que eu vou no meu consultório, você deve fazer a mesma coisa, tem algum plano? Eu tenho funerária tal. Eles entendem que aquilo é um plano de saúde, mas não é um plano de saúde, não segue as mesmas regras. Eu queria que você contasse um pouco particularmente desse setor. Quem não vai ao SUS e também não tem como pagar o plano de saúde está nessa situação. O cartão saúde, né? O cartão saúde não, o cartão desconto, ele é algo que perante a agência não existe, né? É uma ilegalidade. No passado existia-se bastante o cartão desconto, né? Até era uma prática que algumas operadoras faziam antes da regulamentação, mas isso foi extinto pela agência com a própria regulamentação, com a Lei 9656. Então, hoje, quem tem esses tipos de contratação com funerárias, eles têm aquele atendimento especificamente ambulatorial. Não tem internação, não tem direito, não consegue nenhum outro tipo de procedimento, exceto se eventualmente, né, nós temos aqui na cidade uma determinada funerária que ela tem uma clínica própria e ela oferece alguns tipos de atendimento e, salvo engano, alguns tipos de procedimentos dentro dessa clínica, mas é aquilo que está limitado naquela situação, naquela clínica deles. Fora isso, não tem mais qualquer outro atendimento. Então, essa pessoa que faz esse pagamento, qual que é a diferenciação? Ele vai ter a possibilidade de numa necessidade, ele ter talvez um atendimento abreviado, mais rápido? Talvez sim, porque se ele for para o SUS, ele tem que ir pela regra normal. Regulamentação pelo atendimento base, postinho, e eventualmente o encaminhamento, o referenciamento para um outro serviço. E já no plano de saúde não vai ter o atendimento, porque como ele não paga. Então essa pessoa ela fica meio que numa situação perdida, não perdida, mas ela fica fora do cenário, sem ter ela vai ter o atendimento ambulatorial, porém, mais que isso, agora, se a situação dela for de uma necessidade de urgência e emergência, ela vai ter o atendimento normal aqui em Catanduva, por exemplo, pela UPA, e se for o caso de internação, vai ser referenciado e vai ter o atendimento de internação do que ela necessitar, mas não pelo cartão ou pelo plano funerário que ele está prestando atendimento, né? Que ele faz o pagamento, na verdade, né? Nós sabemos que hoje o mercado das operadoras de saúde, ela trabalha com um sinistro, ou seja, né, um custo que é gerado dentro dela pelos beneficiários elevado.
E pensando nisso, muitas operadoras têm buscado trabalhar com redes próprias, com modelo baseado em atenção primária, ter a estrutura própria para não ter que ter prestador de serviço. Você acredita que esse modelo atual que o pessoal tem buscado fusão entre operadoras, grandes operadoras se juntando, se complementando, talvez para adequar uma carteira maior, para ter uma estrutura diferenciada, isso vai ajudar, isso vai trazer uma melhora nos custos para a operadora e isso ser repassado para o beneficiário, ter um menor custo para poder fazer adesão a esses tipos de plano de saúde? Não, eu não acredito que isso vai proporcionar um custo menor na contratação do plano. Na verdade, o movimento que a gente vê no cenário atual da saúde suplementar é que as grandes operadoras estão se tornando cada vez mais grandes. Elas estão comprando as operadoras pequenas, porque as operadoras pequenas elas estão sucumbindo, né, à realidade que hoje existe, aos custos que hoje existem, né, dos tratamentos, cada vez mais tratamentos novos, e eu julgo como necessário, sim, a incorporação de novos procedimentos, de novos tratamentos no rol, né, mas tudo com alguns critérios, com algumas situações que tem que ser avaliada de forma detalhada, né. A ANS faz essa análise, mas no final das contas, uma operadora com 5.000 vidas, a depender do tipo de procedimento, ela não tem condições, né? Nós tivemos, citar um exemplo de um determinado medicamento que custava 6 milhões de reais. E uma operadora, se ela tiver um pedido desse, óbvio, quando no início houve a incorporação, logo de imediato uma movimentação do setor, esse medicamento ele foi excluído do rol de procedimentos. Então, esse movimento faz com que as operadoras, né, nós estamos vendo aí várias operadoras de grande porte adquirindo outras aqui no estado de São Paulo, né, e outras operadoras que eram tidas como grandes com esse movimento, só que no final das contas aumenta-se o movimento, aumenta-se o volume, só que a qualidade do atendimento dessas grandes operadoras a gente não vê ter essa evolução. Pelo contrário, a gente vê uma série de reclamações, uma série de situações que não estão adequados, que as pessoas acabam questionando, seja por parte de beneficiários, seja por parte dos profissionais, dos prestadores de serviços, porque o que acaba acontecendo? Eles se tornam a potência, eles acabam normatizando, estabelecendo o que ele quer te pagar, o que ele vai pagar para o prestador. E às vezes, dependendo da localidade, o prestador tem a necessidade de prestar esse serviço, porque ele vê como isso aí uma fatia que ele tem que atender. E aí ele se sujeita, talvez, a uma condição que não é adequada do ponto de vista de remuneração por uma qualidade de atendimento. E aí é onde começam a surgir os problemas, as reclamações, e isso vai ganhando couro. Então, na minha interpretação, essa fusão, essas compras de operadoras, esse aumento das grandes operadoras, não vai trazer uma diminuição de valor. Ela pode, sim, trazer um benefício para aquela pessoa que tem aquele plano de poder ter um atendimento numa rede maior? Sim, isso eu acredito que sim, ele vai trazer. Mas também vai depender do tipo de contratação do plano dele, porque existem planos, as contratações de planos, elas podem ser municipal, grupo de municípios, estadual, nacional. Então, tem essa situação. Se a pessoa tiver, ainda que ele tenha um contrato com uma operadora de nível nacional, mas o contrato dele está limitado a grupo de municípios, então ele vai ter atendimento só naquela região ali. Ele não vai, por exemplo, poder sair daqui e ir para São Paulo, ter um atendimento num grande centro, né, num hospital em São Paulo. Ele tem que atender aqui. Exceto se, por exemplo, houver um referenciamento e um encaminhamento pela própria operadora. Aí sim. Agora, ele ter a iniciativa de buscar esse atendimento fora, ainda que de uma operadora com uma abrangência estadual, não é permitido. Mas, senhor, eu queria ouvir a tua opinião. Na criação do SUS, dizia-se que era um plano universal com acesso a todos. Eu, você, o João, temos um plano de saúde. E suponhamos que um de nós precise fazer um transplante, que é oferecido pelo SUS. Aí o SUS faz e cobra do teu plano. Mas não é um pouco contraditório se todo mundo tem direito ao SUS? Queria que você contasse a sua visão dessa situação. A questão do SUS, né, como o Dr. bem enfatizou, ele é universal para todos, então todas as pessoas têm direito de atendimento. Porém, com a regulamentação, veio também essa regra do ressarcimento ao SUS.
né, das operadoras terem essa obrigatoriedade de estar pagando ao SUS o valor que ela eventualmente despendeu com o tratamento de algum beneficiário. Então isso até 2 anos atrás, se eu não me recordo, se eu não estiver enganado, era uma discussão eterna, né? As operadoras questionavam porque era exatamente esse parâmetro. E principalmente pelo fato do seguinte, esse ressarcimento ao SUS, ele nunca era em cima de acordo com o que o SUS pagava para o prestador. Ele sempre era um valor a maior, né? Inicialmente era feito com base na tabela TUNEP e depois veio com base no IVR, que é o Índice de Valorização do Ressarcimento, que ele era 1,5 vezes o valor do procedimento pago ao prestador. Então, vou citar um exemplo. Se a pessoa fosse fazer uma cesárea, fizesse pelo SUS e o SUS pagasse para o hospital X R$500, o plano de saúde ia devolver 1,5 vezes aqueles R$500 para o SUS, que era o ressarcimento ao SUS. Então, essa discussão ela se alongou, se arrastou por anos, até que veio a decisão do STF de que o ressarcimento ao SUS é constitucional, é devido, não tem o que fazer. Perfeito. Então, as operadoras passaram a fazer esse ressarcimento. Algumas operadoras ainda questionam, outras não. Em que situação onde esse ressarcimento não é devido? Tem situações de carência, tem a possibilidade de se discutir esse ressarcimento. Então, as operadoras podem, quando elas recebem a notificação para pagamento, apresentar uma defesa administrativa, apresentar recurso, e às vezes consegue ter um sucesso nessa defesa. Por quê? Porque aquela situação realmente o beneficiário não teria cobertura pelo contrato dele. Então, quando não tem cobertura pelo contrato dele, ele pode usar o SUS e deve usar o SUS e aí não é devido pela operadora. Agora, se aquela situação está abarcada pelo contrato, ele tem que ter aquele atendimento pelo contrato, aí sim o ressarcimento acaba sendo devido. A questão é que esses valores, às vezes, é uma quantia enorme que nem sempre acaba sendo reinvestida na própria saúde, né? A partir dessa situação também, surgiu uma tese, né, no judiciário, de que dos hospitais que trabalham com o SUS ingressarem com ações contra a União, pleiteando a equiparação, então, do pagamento de acordo com a tabela TUNEP, já que as operadoras têm que ressarcir de acordo com a tabela TUNEP, nada mais justo do que os hospitais receberem os procedimentos com base na tabela TUNEP. Isso aí também gerou uma nova avalanche de ações judiciais, estão lá nos tribunais, estão se discutindo. Existem várias decisões já favoráveis condenando a União a pagar alguns hospitais nessa diferença de valores. Quando vai sair esse pagamento, aí fica uma situação controversa, mas tem esse questionamento. Então, quanto ao ressarcimento ao SUS, pensando de um modo, analisando a situação, eu entendo que ele é até lícito, se tinha a questão da cobertura, porque o beneficiário ele tem esse direito, o cidadão ele tem o direito de utilizar o SUS, mas ele acaba ficando, pela forma como ele se dá e pela forma como ele era cobrado das operadoras e por não termos uma clareza na utilização desse valor do ressarcimento, é que ele se tornava muito controverso. Mas hoje, diante da decisão do STF, já não tem mais o que falar. Ressarcimento ao SUS é devido, sim. Então, resta as operadoras questionarem quando, de fato, não teria cobertura pelo contrato daquele determinado atendimento. Esse é um tema polêmico, hein? Complexo. Muito. E para poder explicar para a nossa audiência, Márcio, eu queria que você explicasse 2 situações, ainda falando do ressarcimento. Por exemplo, eu, João, tenho plano de saúde. Porém, eu resolvo fazer as vias do SUS, eu tenho direito, o SUS é universal, como o Eduardo muito bem colocou, e aí eu vou e passo pelo SUS. Como é feito, isso é detectado? Porque eu posso chegar lá, às vezes tem plano de saúde, e falar não. Onde é buscado, né? Qual é o local onde as pessoas vão descobrir que eu tenho plano de saúde para depois existir esse ressarcimento? Esse é um ponto. E segundo ponto, que isso eu acho que é um ponto fundamental para a gente deixar esclarecido. Aqui em Catanduva nós temos vários beneficiários de planos de saúde e que vão utilizar o SUS. Aí é levantado um valor X que a operadora deverá ressarcir para o SUS, correto? Esse valor não fica em Catanduva, ele vai para a União.
não é isso? Correto. E não necessariamente que o Não município retorna para Catanduva. os prestadores de serviço vão reaver esse dinheiro. Exatamente. A questão da identificação do beneficiário ser feita a partir das informações da própria alimentação do sistema SUS, né? Do SIGTAB, que é o sistema do SUS que informa, tem as informações dos atendimentos, a codificação. Então, a partir do cruzamento de informações, se identifica aquele beneficiário, que às vezes pode ser um homônimo, já aconteceu, né? Por alguns nomes comuns, José dos Santos, a pessoa pega e encaminha para a operadora o ressarcimento do atendimento. Aí o operador tem que demonstrar, não, esse José dos Santos que você está me cobrando aqui não tem contrato, eu tenho contrato com o José dos Santos, CPF e tal, identificando. Isso pode acontecer, às vezes, e não raras vezes acontece. Então é a partir de um cruzamento de informações pelo próprio sistema SUS com a agência, identifica-se os beneficiários das operadoras e aí encaminha-se a comunicação para a operadora estar fazendo esse pagamento, esse ressarcimento. E a partir do momento que é recolhido, isso é recolhido para uma conta única do Tesouro Nacional, que aí a destinação é por parte do próprio Tesouro Nacional. Então, não necessariamente, como o doutor falou, o valor retorna para Catanduva, para a saúde pública de Catanduva. Ele pode ser utilizado para N situações. Há um tempo atrás, estimava-se que a ANS tinha uma quantia considerável nos cofres da própria ANS em razão desse ressarcimento e pensava-se em utilizar este valor para ações de saúde ou até mesmo ações do governo, mas qual a destinação de fato hoje isso ainda não é tão claro, né, para onde vai este valor. Márcio, quando você procura uma operadora de saúde, ela tem ali um elenco de planos. Então, por exemplo, esse é ambulatorial e enfermaria, esse inclui obstetrícia, esse é apartamento. Então, esses produtos, eles devem ter um cadastro, né? E valores específicos. Quando que a ANS pode bloquear a venda de um plano específico? Ela tem esse poder? Fala, olha, o plano X está proibido de vender tal plano porque alguém o denunciou, alguma coisa. Como que funciona essa regulação? A relação do seu plano de saúde com a ANS. É uma relação estreita? É uma relação só de e-mails? Ó, você está errando aqui, está melhorando aqui. E até os seus indicadores. O João falou uma coisa interessante, que é a medicina preventiva, né? A gente vive num país em que a gente prefere curar. A gente espera ficar doente, né? Se a gente conseguisse prevenir, pelo menos as formas mais graves de doença, seria muito mais barato. Consequentemente, quem paga o plano pagaria menos. Mas a gente tem essa cultura de esperar ficar doente. Esses indicadores de medicina preventiva, como são repassados? Alguém realmente checa isso? Conta um pouco pra gente. Sim. Hoje, todo plano de saúde, né, ele é um produto das operadoras e para ser comercializado ele tem que ser registrado no INSS. Esse é o primeiro ponto que as operadoras têm que ter como norte. Para comercializar tem que registrar o produto. E aí existem as várias segmentações, que é a segmentação ambulatorial, hospitalar com obstetrícia, aí hospitalar com obstetrícia e odontologia juntos, então tem essas segmentações. A partir dessas informações que tem lá na comercialização, a ANS, né, ela estabeleceu, anualmente ela faz uma pesquisa de satisfação, que é o IDSS, que é o Índice de Desenvolvimento das Operadoras. E a partir disso que ela também tem essa monitorização da satisfação dos planos, se as operadoras estão atingindo as metas que ela estabelece ali, né? Então, quando ela proíbe a comercialização, a operadora ela pode requerer a suspensão da comercialização, ela pode manter o produto registrado, mas pedir, esse produto aqui eu não vou comercializar mais, porque eu lancei o produto tal com uma outra característica semelhante e é mais vantajoso comercialmente para mim. Então, aquelas pessoas que estão naquele produto, que compraram aquele plano, elas vão ficar vinculadas à operadora, vão ter o atendimento normal, porém não ingressarão novas pessoas com aquele mesmo contrato, com aquele mesmo produto. Vai ter um novo produto que está sendo comercializado. A suspensão por parte da agência, ela ocorre quando existe uma identificação de problemas que aquela operadora não está suprindo a necessidade dos beneficiários. Que o principal indicador dessa situação são as NIPs.
né, que são as notificações de intermediação preliminar, que são as reclamações que os beneficiários fazem diretamente à agência em razão de alguma situação que não lhe agradou dentro da operadora. Por exemplo, uma negativa, algo que ele não conseguiu, está acompanhando, ou uma insatisfação. Hoje, né, as pessoas têm esse poder dentro da ANS, eles abrem a NIP, às vezes até com motivos mais simples possível. Então, se a ANS identifica que a partir daquela situação, a operadora está tendo um problema de rede, está tendo um problema de atendimento daqueles beneficiários, ela determina a suspensão da comercialização dos produtos, daquele produto especificamente. Então, se ela está verificando que naquele produto X a operadora não está suprindo a necessidade, ela proíbe a comercialização daquele produto, mas ela permite a comercialização de outros produtos. Então, não raras vezes, a gente vê nos noticiários a informação, a ANS determina a suspensão de comercialização de tantos planos de saúde das operadoras XYZ. Então, isso vem muito em função disso, né? Do ponto de vista de acompanhamento de índices, de indicadores da agência, ela tem alguns critérios, alguns programas dentro dela que ela busca sempre fomentar, busca sempre incentivar que as operadoras se dediquem ou tracem isso como uma meta, porque isso acaba influenciando e beneficiando no IDSS, que é o índice de satisfação da própria operadora. Então, a medicina preventiva é um deles. Outros programas são estabelecidos pela agência que vai trazer essa bonificação para a operadora. Só que a partir do momento que a operadora estabelece esses programas têm que ser registrados na agência, né? Ela pode eventualmente oferecer até mesmo através daquilo um desconto se o beneficiário, por exemplo, a gente tem conhecimento de operadoras que, se o beneficiário participa de um programa de medicina preventiva, trabalha certinho, consegue um aperto de peso, uma melhora da qualidade de vida, tem operadores que oferecem até um desconto da mensalidade por conta dessa condição que o beneficiário acabou ganhando por estar fazendo parte desse programa das operadoras. Então, eles têm busca constantemente incentivar as operadoras a estar adotando esses programas. É que nem sempre as operadoras acabam aderindo e nem sempre o próprio beneficiário acaba aderindo. Ele sabe que tem lá, mas às vezes ele não toma, acaba participando desses programas, né? Ô Márcio, tem outro assunto ainda que costuma ser um tanto quanto polêmico e complicado dentro de uma operadora, que é o fato de pacientes acamados ou pacientes restritos ao lar que precisam cuidados domiciliares, né? A equipe tem que se dirigir até a casa. Todo beneficiário tem direito a isso? O médico tem que ir até a casa? Existe uma equipe mínima para a formação de home care? Não é obrigado ter home care dentro de uma operadora? Como funciona toda essa estrutura? O home care não é obrigado. A operadora não tem obrigação de ter home care. Mais uma vez estabelecido, ele tem que ser ele acaba sendo oferecido para os beneficiários e ele tem que ser cumprido. Então, o home care para as operadoras, ele nada mais é que a internação domiciliar. Então, ele acaba sendo custoso. Por isso que muitas operadoras que tinham no passado, hoje já aboliram essa prática. Muitas operadoras hoje trabalham com um atendimento ambulatorial domiciliar. Então, por exemplo, medicações, de hora em hora, com horários, eles acabam fazendo. Isso aí é um atendimento domiciliar, isso não entra como home care. Até porque, pela própria regra da Agência Nacional, não tem cobertura atendimento domiciliar. Tudo aquilo que é para ser utilizado no domicílio, com exceção de alguns medicamentos que estão previstos no rol, não tem cobertura pelo rol de procedimentos. Então, muitas vezes a gente se depara com situações, o médico me prescreveu uma medicação X, que a farmácia, né, que a pessoa pode comprar na farmácia. Às vezes a pessoa vai na operadora porque custa R$300, não, a operadora tem que me fornecer. Não, mas não é medicamento de uso hospitalar. É medicação que a pessoa pode comprar na farmácia normalmente. Aqui tem um custo alto, mas não é obrigação da operadora, né? Tem as regras da próprio rol de procedimentos que estabelece aqueles medicamentos que a operadora tem que cobrir, ainda que para uso domiciliar. Então, esse atendimento domiciliar, ele tem obrigatoriedade quando está previsto no contrato do plano de saúde. Fora isso, não tem a necessidade e a obrigação de ser oferecido pela operadora. É que algumas operadoras têm sim algum plus, vamos assim dizer,
de oferecer essa possibilidade de um atendimento ambulatorial quando a pessoa tem uma medicação. Por quê? A pessoa às vezes fica internada para tomar um antibiótico. Internação tem um custo de leito, tem um custo de todo um contexto, até mesmo tomando um leito de uma outra pessoa que talvez tenha uma necessidade maior que ele. Então, ele estabelece essa internação, ela acaba sendo, de uma certa forma, uma internação domiciliar. Por quê? Porque aí a operadora envia um funcionário até o local para administrar o antibiótico que ela estaria tomando no hospital, por exemplo. Ou, eventualmente, traz esse beneficiário para fazer o uso do medicamento dentro da sede da operadora. Existe essa possibilidade também. Mas o atendimento domiciliar não tem obrigatoriedade perante as regras. Uma das queixas muito comuns, e a gente até vê nos jornais, na TV, é algumas especialidades terem uma fila de espera muito grande para uma primeira consulta. Como lidar com isso? Isso é complicado. É complicado. Hoje, a ANS ela estabelece, através de uma resolução, os prazos máximos para atendimento, né? Então, dependendo da questão de consulta, 7 dias, 14 dias, dependendo do tipo do atendimento, da demanda que a pessoa tem necessidade. Se o beneficiário, quando ele tem essa necessidade dessa determinada especialidade, se ele fizer a exigência daquele determinado profissional, não, eu quero ir com o Dr. Eduardo. Então, ele vai ter que aguardar o Dr. Eduardo. Não, eu quero o profissional da especialidade, tá? Então, eu vou oferecer. Eu tenho o Dr. Eduardo, eu tenho o Dr. João, eu tenho o Dr. Sérgio, vários outros. Aí dentro de 7 dias, a operadora tem que oferecer essa consulta, tá? Mas, para suprir essa necessidade daquela determinada especialidade, o ideal seria maior credenciamento. É que, às vezes, a gente identifica também, até no próprio prestador, essa dificuldade de agenda dele também. Por quê? Porque ele acaba tendo uma gama extensa de atendimentos, consultório, hospital, tudo, e ele não consegue também dar vazão àquele atendimento que ele tem no próprio consultório dele. Então, isso acaba gerando um problema mesmo, e isso afeta, né, todo o contexto da própria operadora. Então, quando existe a possibilidade de encaminhar para outros beneficiários, a operadora tem essa faculdade, desde que a pessoa concorde. Agora, se ela exigir aquele prestador, ela tem que acabar aguardando mesmo a disponibilidade de agenda do médico ou daquele serviço que ele está procurando, que ele está querendo ter o atendimento. O ano passado foi aprovada uma lei municipal que aprova a presença de um acompanhante quando no centro cirúrgico, né, quando a paciente é do sexo feminino. O que você acha dessa inovação, dessa lei? Você acha que é algo benéfico? Você acha que pode atrapalhar? Doutor, essa legislação, ela vem, né, hoje não é mais municipal, ela já está a nível até nacional já. Então é uma obrigatoriedade que a gente tem que cumprir. Estadual também tem a mesma norma para todas as esferas. Ela vem muito em função dos casos evidenciados aí nas mídias sociais, infelizmente, de alguns profissionais que acabam fazendo aquilo que não devia, né? Então isso vem muito também de uma situação fática, né, para trazer uma segurança para as mulheres, de um modo geral. No meu ponto de vista, dependendo da situação, ela é benéfica, e dependendo da situação, ela é prejudicial. Quando que ela é benéfica? Ela é benéfica quando o atendimento ele é no consultório, ali num ambulatório, uma situação não mais corriqueira e normal. Agora, quando ela é num centro cirúrgico, é difícil. Por quê? Essa pessoa que vai ser o acompanhante, nem sempre ele tem preparo para estar dentro do centro cirúrgico. Ele não tem conhecimento técnico. Ele não tem preparo psicológico para estar acompanhando uma cirurgia, como os profissionais da área da saúde têm, como os profissionais médicos. Então, às vezes a pessoa, né, nós sabemos de casos, por exemplo, de parto, onde o pai entra para acompanhar e o pai desmaia no parto. Então, o profissional às vezes tem que deixar de dar o atendimento para a mãe para prestar o atendimento para o pai que desmaiou. Isso num parto, que é um momento de alegria, um momento usual. Imagine numa situação de uma cirurgia complexa, né, e uma pessoa que não tem preparo, não tem conhecimento, está ali acompanhando e muitas vezes, dependendo da postura dele, ele vai atrapalhar. Porque se ele começar a fazer uma indagação, se ele começar a circular pela sala cirúrgica,
ele vai acabar trazendo um prejuízo, porque ele pode esbarrar em algum equipamento, ele pode derrubar, ele pode contaminar algum material que é estéreo. Sem contar que, assim, você tem que, os hospitais têm que dar toda a paramentação para essa pessoa estar ingressando no local. Então, é um custo que a legislação não previu. Então, a legislação ela vai estabelecer uma regra para você cumprir, só que ela não estabelece a contrapartida. E às vezes as pessoas também confundem essa legislação porque ela tem direito a um acompanhante. Mas às vezes ela fala, não, eu quero o meu esposo, mas eu quero também a pessoa X. E isso também é um problema. Não, você tem direito a um acompanhante. Você não tem direito a 2. Então, essa legislação, na minha visão, ela mais atrapalha do que ela beneficia. Mas... é lei, né? É lei. Cumpra. Tem que cumprir. Márcio, você disse há pouco que os avanços na medicina, eles são muito rápidos. E na maioria das vezes são muito caros, né? E aí a operadora tem que pagar. Recentemente, o transtorno do espectro autista trouxe um boom de terapias, que são terapias vitalícias, físio, fono, TO, e que isso não estava embutido naquela relação contratual, né? Isso foi simplesmente decidido, né? Isso tem um custo. Algumas operadoras estão formando núcleos próprios, elas contratam esses profissionais, outras ainda usam a rede credenciada. Queria que você contasse um pouco para a gente do acesso a esse paciente, para essas terapias específicas, e agora como visão de funcionário do departamento jurídico, né? Como diluir esse custo que vai ficar cada vez maior, cada vez mais oneroso? Como tentar equilibrar as contas de uma operadora com essas coisas impositivas que vêm de cima para baixo e que você está ali amarrado. Você simplesmente tem que oferecer porque não tem outra solução. Realmente, a vida de um gestor de operador de plano de saúde não está fácil. Ele equalizar as contas é uma situação hoje muito difícil. As coberturas de terapias, psicologias, elas sempre existiram. Sempre existiram, sempre estiveram no rol. O que mudou é que elas tinham uma limitação de sessões por ano, né? E a partir de 2018, uma resolução, acho que 2020, mais ou menos, eu não vou recordar certinho, ela passou a ser cobertura indeterminada. Então você vai ter quantas sessões forem necessárias, prescritas e solicitadas, para aquele determinado grupo de terapias. O que aconteceu? É que nesse meio tempo foram surgindo outras terapias que a eficácia no atendimento ainda é questionável, né? Existem várias outras situações aí, como por exemplo, hoje já nós temos uma decisão judicial que fala da cobertura para ecoterapia, musicoterapia. Então, a eficácia desse tratamento está comprovada. Por quê? Porque, de uma certa forma, as operadoras e a ANS, ela trabalha com a medicina baseada em evidência. E a gente não vê, nesse momento, essa demonstração de eficácia desse tratamento de forma clara para essas coberturas. Então, isso motivou também uma série de ações de judicialização, e aí esse movimento de algumas operadoras criarem seus núcleos próprios e outras trabalharem com a rede credenciada, né? Lado contrário também, muitos profissionais também optando, dado o movimento, por se descredenciarem e trabalhar, não, eu sou o único que faço isso, você tem que atender, porque a operadora tem que dar a cobertura, porque a determinação judicial se cumpre, né? E aí você está sujeito ao pagamento daquele custo que o prestador estabelece. Existe nessa situação um mecanismo para você tentar equalizar as contas, isso aí, que é o fator moderador, que é a coparticipação, que o beneficiário paga um percentual, né, daquele valor que é pago para o prestador, né? Esse percentual ele varia de operadoras para operadoras, mas usualmente em torno de 30% a 40%. Então é uma situação que pode trazer um pouco de segurança, um pouco como eu posso dizer, de satisfação daquela necessidade momentânea da operadora. Olha, eu tenho que pagar tanto, então isso aqui está suprindo um pouco o meu despesa, mas não é suficiente. Por quê? As pessoas, dado o volume de terapias que tem que fazer, eles às vezes não têm essa condição de pagar a coparticipação, porque ela é cara.
Ela acaba se tornando cara, dado o volume da terapia. Eu não saberia dizer se às vezes não há um excesso na quantidade de terapias que se está solicitando. Porque, né, meu conhecimento técnico não vai a tanto. Mas, no meu conhecimento técnico-jurídico, eu entendo que às vezes há um excesso. Por quê? Acaba acontecendo que o volume de terapias que a criança normalmente tem que fazer acaba se tornando, dependendo do local, uma creche. A criança acaba ficando a tarde toda naquela determinada clínica para ter aquele atendimento, e isso acaba encarecendo para a mãe, acaba encarecendo para a operadora, então isso cria-se um volume, e no contexto a sinistralidade aumenta, e dependendo do tipo do plano, esse tratamento que é dado para as pessoas, ele tem que ser somado, né, na sinistralidade para apurar o índice de reajuste. Então, no final das contas, todos pagam por essas terapias. A operadora paga, mas o beneficiário, que às vezes não tem uma ligação, porque o plano de saúde ele é mútuo, né? A regra do plano de saúde é um mútuo, todo mundo contribui para o fundo comum para utilização. Então tem esse cenário. Então as operadoras hoje, elas estão vivendo um momento, especificamente nessas questões de terapias, bem complicado de se solucionar. Nós temos um exemplo, por exemplo, assim, uma situação de uma operadora que a gente tem conhecimento, que ela montou uma clínica para atender os beneficiários dela. Só que, num dado momento, surgiu tantos problemas dessas terapias que a própria prefeitura da localidade começou, e o judiciário começou a mandar pessoas do SUS para essa clínica para ter atendimento. Decisão da operadora. Fechou a clínica. Porque ela não estava conseguindo suprir essa necessidade do mercado, e o custo estava se tornando alto. Então ela optou por voltar a trabalhar com os prestadores. Então é uma questão que a avaliação e a tomada de decisão em relação a isso, ela é muito complicada e difícil por parte das operadoras. Okay. Eduardo, tivemos uma aula, hein? Márcio manda bem, hein? Muito bem, acho que vamos ter que gravar mais um episódio para trazer ele aqui. Acredito que ele vai aceitar. Vamos ver, né? A agenda dele é complicada. Márcio, infelizmente, nosso tempo está se esgotando. Quero te agradecer de antemão, né, sua generosidade vir aqui para compartilhar tanto conhecimento. Foi muito enriquecedor, foi muito legal. Acho que nossa audiência sai satisfeita aqui com tudo que você trouxe. E desde já deixar a porta aberta para um próximo episódio para você estar aqui com a gente novamente. Eu que agradeço, Dr. João, Dr. Eduardo, pela oportunidade, pelo espaço de poder estar passando alguns esclarecimentos, e estamos à disposição. Se houver necessidade, com certeza retornaremos. Que bom. Maravilha, Eduardo. Então, vamos agradecer os patrocinadores mais uma vez? Vamos lá. Os nossos patrocinadores são Padre Albino Saúde, Mercavejo e Laboratório Santa Rita. E aproveitar para convidar toda a audiência a visitar o nosso site, www.antesdaconsulta.com. Lá você encontra todos os nossos episódios das 5 temporadas, o link para o Spotify, para o YouTube, para o Facebook e para o Instagram. É isso aí, né, Eduardo? Finalizamos mais um episódio. Terceiro episódio da 5ª temporada. Tá certo. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência de todos e até a próxima. Tchau, tchau.